Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma apresentação aqui no nosso canal. Em outra oportunidade, disponibilizamos aqui um conteúdo demonstrando como fazer o planejamento de uma viagem, onde demonstramos a utilização da nossa planilha para definir os roteiros, projetar os gastos e também acompanhar os resultados obtidos. E na oportunidade, colocamos a condição de você poder solicitá-la gratuitamente através do nosso e-mail, que estaremos deixando novamente abaixo na descrição do nosso vídeo, caso seja do seu interesse. Estarei deixando também o vídeo completo, do passo a passo de como utilizá-lo, no final dessa nossa apresentação, pois o nosso foco agora é demonstrar como um bom planejamento e um controle do que foi planejado pode auxiliar no que tange a evitar problemas, tanto em relação à logística como aos custos desprendidos nas operações. Irei nessa apresentação demonstrar o meu resultado obtido na minha recente viagem para a Itália, onde utilizei esta planilha para fazer meu planejamento e depois verificar, através do que foi realizado, se consegui atingir os meus objetivos. Então nos acompanhe até o final para verificar o resultado encontrado. Sou José Marta Gapeta, do canal Monetários, e já aproveito para solicitar o seu like. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Bora lá então? Vamos então aqui apresentar a nossa planilha preenchida com a programação da minha viagem para a Itália. Uma das observações importantes a serem feitas, e dependendo da complexidade e do tempo de preparação da sua viagem, é importante iniciar a sua programação antecipadamente. A minha viagem estava prevista para 23 de setembro de 2025, mas nós iniciamos a preparação e o planejamento já em junho de 2025, ou seja, 3 meses antes. Então, o nosso planejamento estava para iniciar a nossa viagem em 23 de setembro de 2025 e retornarmos no dia 8 de outubro de 2025. Ou seja, levaríamos nessa empreitada 15 dias. Dentro deste período programado, definimos o seguinte roteiro. O evento número 1 seria a nossa viagem de Florianópolis a Roma, onde levaríamos praticamente 24 horas, ou seja, um dia. Nosso segundo evento seria a nossa chegada e a nossa primeira estadia em Roma, que teve uma programação de 2 dias, para o dia 24 e o dia 26. O nosso terceiro evento era fazer uma viagem até Florença, onde disponibilizamos 13 dias entre o dia 26 e o dia 29. O nosso quarto evento era visitarmos a cidade da Spezia e os seus arredores, incluindo a região de Cinque Terres, e aqui fizemos um adicional de visitar a cidade de Carrara. Planejamos também para este evento mais 13 dias, entre 29 de setembro e 2 de outubro. O nosso quinto evento seria irmos para Verona. Aqui também aproveitamos, fizemos um adicional e visitamos também a cidade de Veneza, e também foram disponibilizados mais 13 dias, entre o dia 2 ao dia 5 de outubro. E o nosso sexto evento seria retornarmos a Roma e ficarmos ali mais 2 dias, entre o dia 5 e 7 de outubro. E finalmente, o nosso sétimo evento seria nosso retorno para Florianópolis, embarcando no dia 7 e chegando em 8 de outubro de 2025, completando então nosso roteiro de 15 dias. Então, o primeiro passo é definir o roteiro a ser realizado, seja para uma viagem para o exterior, uma saída de férias. Isso depende da quantidade de dias e distância. Então, fizemos aqui a nossa programação geral e ainda aproveitamos o tempo e fizemos mais 2 visitas, a Carrara e Veneza, que não estava programado no nosso planejamento inicial. É importante também, dependendo da complexidade da viagem e do tipo de destino, fazer um checklist de todas as ações necessárias a serem cumpridas antes mesmo da própria viagem. No nosso caso aqui, fizemos aqui a aquisição de passagens ainda em junho, lembrando que dependendo para onde se estará viajando, assim que estiver a definição do período, já é importante fazer a aquisição de passagens e também das diárias, pois quanto mais antecipado for essa condição, geralmente os preços conseguidos são melhores. Ainda em junho, após termos definido nosso roteiro, já fizemos também as reservas das nossas estadias. Também em junho demos entrada na solicitação da habilitação internacional, situação necessária se você tiver interesse de alugar um carro no exterior. Outra condição muito importante a ser analisada se for fazer uma viagem para o exterior é ver as condições do passaporte em relação à sua validade e condições
de apresentação. Então, verificamos essa condição. Já em julho, planejamos também para agosto a aquisição do valor em euros que estaríamos dispostos a utilizar no exterior, dependendo do país ou região que você irá viajar. A moeda utilizada poderá ser o dólar. Fizemos também a aquisição do cartão viagem, ou seja, dos cartões de crédito e débito que iremos utilizar da forma mais adequada no exterior. Ainda em agosto, verificamos as condições de como utilizar a internet no exterior. No meu caso, o meu próprio plano telefônico já cobria essa condição. Planejamos também para agosto o aluguel de um carro, mas em função de verificarmos que talvez os deslocamentos via trem seria mais adequado, deixamos essa condição do aluguel para o momento oportuno durante a viagem. Fizemos também antecipadamente a verificação da liberação dos nossos cartões de crédito para uso internacional, para ter esta condição de uso em caso de emergência. Caso os nossos cartões de viagem dessem algum problema, lembrando que além de colocar saldos nos nossos cartões, levamos também uma pequena quantia de dinheiro para situações onde os cartões não fossem aceitos, até para uso no dia a dia, para gastos de menor expressão. Definimos também, ainda em agosto, a aquisição do nosso seguro internacional, que é muito importante para quem for viajar para o exterior, e outras situações inerentes ao processo de viagem, como a adequação das malas, adquirir algum elemento ou roupas necessárias para a viagem. Enfim, é importante fazer um checklist para não esquecer de nenhum detalhe. Definindo então o nosso roteiro e as condições da nossa viagem, fizemos aqui uma projeção dos gastos para evitar estourar o nosso orçamento. Então, através de pesquisas, definimos aqui os valores médios das estadias em hotéis e pousadas. Também foi feita aqui uma projeção dos valores expendidos com os deslocamentos, entre as passagens aéreas, trem e até a locação de veículo e combustível. E também foi lançado aqui um valor estimado para os gastos com alimentação e outras despesas. E conforme as despesas foram sendo incorridas, eu fui lançando aqui os valores para cada condição. Claro que não estou aqui revelando os valores integralmente, por ser uma condição pessoal. Eu vou apresentar para vocês depois somente o resultado em percentual do que foi planejado e do que foi efetivamente executado. Então, eu lancei aqui os valores reais gastos com as estadias, também com os deslocamentos, os gastos com alimentação. No meu caso aqui, até em virtude de estar viajando e não ter um controle efetivo de cada gasto, de cada lanche, de cada gelato, de cada refeição, eu peguei aqui o apanhamento geral, que foi gasto com alimentação, e fiz o rateio para cada tipo de evento. Da mesma forma, para a maioria dos outros gastos. Alguns eu consegui discriminar, outros eu peguei o montante e fiz o rateio para cada um dos eventos, ou seja, para cada localidade visitada. Então aqui eu tive gastos com as taxas de conversão para o euro, do seguro, da CNH Internacional e outros gastos realizados anteriormente e durante a viagem. Feito então os devidos lançamentos do que foi realmente gasto, a planilha completa automaticamente essas duas partes da tabela. Os valores projetados, ela puxa aqui desta aba, e dos valores realizados, que são reportados desta outra planilha. Em função desses lançamentos, eu tive o seguinte resultado. Com hospedagem, eu tive adicional de 8,32%. Com deslocamentos, tanto na viagem internacional como nos deslocamentos internos dentro da própria Itália, tive aqui um excedente de 7,22% do que foi planejado. Já em alimentação, tivemos aqui menos 41,30% do que foi planejado. Até porque, conforme eu fui vendo que os outros valores se excederam um pouco, buscamos aqui, de certa forma, tirar essa diferença no quesito alimentação. E para outros valores, tive aqui um excedente de 20,80%. No geral, tivemos aqui, entre o realizado e o planejado, uma diferença a mais de 2,53%. Ou seja, em resumo, os gastos ficaram dentro do orçamento planejado, o que demonstra que um bom planejamento e o cuidado de seguir o que foi projetado evita surpresas, como, por exemplo, estourar o nosso orçamento. Vimos aí, com este exemplo, a importância de planejarmos adequadamente as nossas ações em todas as áreas, seja no planejamento de uma viagem,
de uma compra, orçamento doméstico, no caso de ter um negócio, levar as coisas controladas de forma adequada, ou seja, um bom planejamento e procurar cumprir o que foi projetado evita prejuízos e incômodos desnecessários. Então colocamos aqui o nosso exemplo da nossa viagem ao exterior e como conseguimos adequar o que foi planejado de forma a não fugir do nosso orçamento. E se você gostou deste material, já nos ajude com o seu like. E não esqueça de inscrever-se no nosso canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Agradeço a atenção de todos e até uma próxima oportunidade.